Olá meninos, boa noite, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso assunto, que é sobre feridas e curativos. Vamos falar um pouco hoje sobre a parte de cicatrização da ferida, certo? O que interfere, quais são esses fatores, e vamos dar início à parte dos curativos. Então, quais os fatores que interferem, professor, na cicatrização de uma lesão, na cicatrização de uma lesão por pressão, de uma ferida? Quais são esses fatores? Então, a idade, ela interfere muito nesse processo, pelo fato, que essa idade, ela tem uma mudança do funcionamento do sistema imunológico. Uma criança, um idoso, uma pessoa adulta, é diferente de uma rapidez nesse processo de cicatrização. Um corpo estranho. Que tipo de corpo estranho é esse, professor? É uma gases, sangue, infecção, que já tem aqui eu trazendo, como pus, sangramento, mas esse corpo estranho é algo que esqueceu, um pedaço de vidro, certo? Uma lâmina. Então esse corpo estranho, que é diferente com o corpo humano, automaticamente interfere. A necrose tecidual, a obesidade, ela interfere muito nesse processo. Uso de substâncias irritantes para antisepsia, infecção, tabagismo, desnutrição, diabetes, porque o aumento, desse processo do açúcar no sangue, na circulação sanguínea, faz com que interrompa esse processo de cicatrização, tá? Voltando, vamos lá. Déficit da higiene, condições sanitárias, imobilização no leito, drogas e medicamentos, dimensão da lesão, uma lesão com uma grande profundidade, com a menos profundidade, e estado nutricional. Existem também algumas complicações da cicatrização, como infecção, hemorragia, deiscência e evisceração. Desculpa. Vocês irão pesquisar para mim o conceito e os sinais e sintomas, que é o quadro clínico de cada complicação dessa, tá? Infecção, o que é, e o quadro clínico, que são os sinais e sintomas. Hemorragia, o que é e os sinais e sintomas. Deiscência, o que é e os sinais e sintomas, e evisceração, o que é e os sinais e sintomas. Isso são complicações do processo da cicatrização, que no processo que está cicatrizando essa lesão, essa ferida, automaticamente vai fazer o quê? Um rompimento, pode trazer processo infeccioso, pode trazer uma deiscência, pode trazer um processo hemorrágico, e essa pessoa se complicar e demorar tempos para fazer o processo de cicatrização. Quando a gente observa uma lesão, como eu mostrei para vocês, uma ferida, a gente tem que avaliar ela como um todo, no seu tamanho, qual a sua largura, qual a sua comprimento, qual a sua profundidade, profundidade 1, profundidade 2, profundidade 3, profundidade 4, certo? Localização, essa lesão está onde? Na sacra? Essa lesão está no calcâneo? Essa lesão está no occipital? Perceba que a gente está pegando informações de fisiologia, de anatomia em si, principalmente de anatomia, são os pontos aonde essa lesão está. Essa lesão está no braço direito, está no braço esquerdo, está na perna, está na coxa, Essa lesão é uma lesão que está no húmero, é uma lesão que está no antebraço, é uma lesão que está no calcâneo direito, no calcâneo esquerdo, tá? Então isso a gente tem que observar essa localidade. A drenagem, se essa lesão ela é drenada de uma forma correta, a cor dessa lesão, o odor, a quantidade, o tecido, se ele é um tecido necrosado, se ele tem presenças de peles pretas, que é necrose, exudato, o odor é 1, odor 2, odor 3, então isso é avaliar a lesão, é avaliar a ferida de uma forma correta. Existe um processo que se chama de desbridamento. O desbridamento, ele é um processo que vai acontecer uma remoção de tecidos desvitalizados, ou seja, esses tecidos que estão necrosados, tecidos mortos, certo? Que vai fazer essa necrose através de substâncias químicas ou mecânicas, vão estar utilizando essas técnicas nesse processo.
Esse desbridamento, ele tem como objetivo fazer o removimento, né, promover a limpeza da ferida, reduzir o conteúdo bacteriano que está ali naquele local e impedir que aumente a proliferação de micro-organismos ali presente. O desbridamento, ele depende muito da característica da lesão, da característica da ferida, certo? Podendo ser utilizado de duas formas ou podendo utilizar também eles de formas separadamente. Existem vários tipos de desbridamento, mas o mais utilizado é o químico e o mecânico, certo? O antiolítico é a degradação natural do tecido desvitalizado usando, né, ou uso com curativos interativos úmidos com substâncias. Onde vai colocar PVPI tópico, colocar no local, certo? Para poder fazer a demarcação daquele desbridamento. Enzimático consiste na aplicação tópica de enzimas desbridantes diretamente no tecido necrótico, né, colagenase, papaína e entre outros mais. O mecânico, a aplicação de força mecânica com gás e irrigação com soro, esse é o mecânico. E o cirúrgico, que é realizado com instrumentador cirúrgico dentro do centro cirúrgico, tá? Essa é a parte do desbridamento. Hoje, vamos também falar um pouco sobre tratamento de feridas. Eu estou falando por partes para vocês tentarem absorver esse conteúdo, já que nossa aula ela está de uma forma um pouco mecânica. Ela está sendo através de vídeos, né, aulas, onde você não vê o professor, mas está vendo minha voz, certo? Porém, eu tento interagir da melhor forma possível com vocês para que o conteúdo ele seja absorvido de uma forma produtiva na vida de vocês. Toda lesão, toda ferida, ela necessita de um tratamento que a gente chama de um meio terapêutico para amenizar, né, aquela situação do local e, consequentemente, diminuir a situação da dor, do odor, e consiste no processo de limpeza, né? Essa questão de tratamento, de curativo, consiste nessa limpeza do local, consiste em uma cobertura estéril, quando é uma ferida que exige, quando necessário, essa finalidade. Promover essa limpeza rápida, promover essa cicatrização e prevenir o paciente de uma contaminação, de uma infecção, de micro-organismos patogênicos naquele local. Então, o curativo, ele tem como finalidade, né, limpar a ferida, prevenir contaminação exógenas, que é dentro da lesão, dentro da ferida, remover corpos estranhos, que são os vírus, fungos protozoários, entre outros, proteger a ferida contra traumas mecânicos, reduzir o edema, drenar e absorver secreções e exudatos inflamatórios, manter a umidade da ferida íntegra, limpa, né? Desculpa, diminuir a intensidade da dor, tratar e prevenir infecções, fazer desbridamento mecânico e remover tecidos necróticos e o principal, diminuir a dor do paciente. Então, diminuir a dor do paciente é primordial, porque um paciente está com dor, está com corpo estranho, está com sangramento, com exudato, com infecção, com odor grau elevadíssimo, fétido. Então, a gente automaticamente precisa, né, ter esse controle aí dessa avaliação. Quais são os tipos, certo, de curativos? Vamos lá. Os tipos de curativos é o seguinte, certo? Ele pode ser aberto, certo? Pode ser de forma fechada, pode ser de forma oclusiva, pode ser compreensivo, pode ser úmido, seco e de drenagens, certo? Então, quando ele é de forma aberta, ele mantém a ferida exposta sem infecção. Exemplo, ferida cirúrgica limpa. Então, ele é um processo aberto, quando mantém essa ferida exposta, sem nenhum processo infeccioso. Fechadas com gases sendo fixados somente nas laterais. Então, vamos pegar as gases e fixar apenas nas laterais e deixar esse curativo fechado. Oclusivo, após a limpeza da ferida, ele é mantido ocluído, fechado com gaze e bastante atadura. Compreensivo, mantida a compreensão sobre a ferida para estancar hemorroidas, né, ou hemorragias, tá? Eu li hemorroidas, mas também pode ser, mas o foco é hemorragias. Então, o compreensivo, comprimir o local daquela lesão que está saindo muito sangramento, que está acontecendo hemorragia naquele local.
Úmido, ocluído com gás embebido, né, emudecida, com soro fisiológico. Seco, ocluído com gase seca. E drenagem, ferimentos com grande quantidade de exudato, colocando-se um dreno para poder fazer essa drenagem desse líquido que está ali através de tubos, como tem dreno de tórax, dreno de cabeça, né, dreno de abdômen. Quando vocês começarem as práticas, vocês vão visualizar esses drenos. Aqui é um exemplo, né, de curativo de forma aberta, curativo fechado, a questão de Sorensen, a gente vai ver muito, a questão de catéter venoso central, vamos observar muito. Aqui é um dreno, tá fazendo drenagem de um líquido, certo? Aqui também é outro tipo de dreno. O curativo, ele é classificado de duas formas. Tem curativos primários e curativos secundários. Os curativos primários é colocado diretamente sobre a ferida, ou seja, dentro da lesão. Eu posso ter uma fibra de prata, eu posso colocar uma fibra de prata. Nessa fibra de prata pode-se colocar outros tipos de curativos, né, primários naquela localidade. Curativos secundários são aqueles que são colocados acima dos curativos primários. E às vezes na prescrição tem assim: hoje o curativo desse paciente é para ser realizado apenas o curativo primário. Então a gente vai tirar todos os secundários, né? Retira o primário, coloca outro primário e repõe todos os secundários que tava, se der para colocar. Ou geralmente vem ao contrário: hoje o curativo do paciente é apenas o secundário. Então retira todos os secundários e depois colocamos em cima, né, do curativo primário. E não mexe no curativo primário. As lesões fechadas por primeira intenção, elas são classificadas através de uma incisão simples. Os curativos são mantidos limpos e secos por um período de 24 a 48 horas, exceto nos casos onde houver a presença de bastante exudato, como eu falei para vocês, para desconforto do paciente. Após esse período, não há necessidade de cobertura, pois as células epiteliais elas migram para a superfície da lesão, isolando as estruturas profundas no meio externo e protegendo a ferida contra a contaminação bacteriana. As lesões abertas de segunda ou terceira intenção, o curativo e a cobertura têm uma função de manutenção da limpeza. Então, ela tem a função de fazer a antissepsia do local, né, fazer o processo antisséptico do tratamento local, para objetivar, assim, um processo mais rápido, da cicatrização. Existem 3 complicações que podem ocorrer com essas lesões abertas, que são as complicações pós-operatórias, que podem gerar deiscências ou eviscerações, podem ter condutas cirúrgicas específicas, que podem fazer a parte de peritoneostomia, feridas abertas agudas ou crônicas, que são as feridas traumáticas. As normas técnicas para fazer o uso do curativo. O curativo seco, sem catéteres, fixadores e drenos, a gente utiliza, né, soro fisiológico. Então, o principal que a gente utiliza mesmo é o soro, a gás embebida com álcool 70, e limpamos sempre do mais limpo para o mais contaminado. E automaticamente a gente faz a cobertura dessa lesão para não deixar aberta, por conta que é colhendo dreno, né, fazendo essa questão de drenagem. Gente, desculpa, viu? Por favor, a tosse ficou excessiva. O material que a gente precisa é o seguinte: pacote de curativo, certo? Que a gente precisa de pinça PEAN, né? Esses materiais que vocês estão vendo aqui, nem todos vocês vão estar disponíveis no momento de realizar o curativo. Muitas das vezes a gente monta a bandeja da seguinte forma, né? Pega a bandeja, limpa a bandeja com álcool 70, colocamos gases estéreo, colocamos luvas estéreos, luvas de procedimento, colocamos compressa, colocamos ataduras, colocamos a questão de soro fisiológico, as pomadas que é utilizado naquele curativo de acordo com o protocolo e de acordo com a situação, né, da prescrição médica do paciente. Providenciamos uma lâmina de bisturi e entre outras situações que tiver ao nosso alcance. A técnica do curativo, eu vou deixar para discutir essa técnica do curativo para vocês na próxima aula, que fica melhor para vocês visualizarem. Mas eu hoje já vou lançar o vídeo de técnica de curativo, porque vocês visualizando o vídeo automaticamente melhora o aprendizado de vocês, certo? E melhora esse processo.
Quero falar com vocês o exemplo de limpeza de curativo. Existem curativos limpos e curativos infectados. Quando eu estou limpando um curativo limpo, sem nenhum micro-organismos patogênicos, sempre eu vou fazer essa limpeza de dentro do curativo para fora. Dentro da lesão, para fora da lesão. Dentro da lesão, para fora da lesão. Isso quando o curativo ele for limpo. Quando o curativo ele for infectado, uma lesão por pressão, que vocês estão vendo na sacra, é infectado por conta do ânus, automaticamente iremos fazer a nossa limpeza da seguinte forma. Eu vou limpar o curativo de fora para dentro. Então, eu vou tirar fora as bactérias e depois vou limpar dentro, tirando as bactérias. Se eu limpo de dentro para fora, eu estou levando as bactérias de dentro para fora e contaminando mais ainda o processo, né, do sítio infeccioso, tá bom? Eu vou parar aqui nessa parte. Hoje, vocês irão fazer o que eu pedi, que é a pesquisa sobre as complicações, certo? Da situação mesmo da ferida, da lesão. E vocês vão assistirem um vídeo da técnica de realização de curativo, tá bom? Para poder, na próxima aula, a gente fazer uma atividade e a discussão seja de uma forma, né, que vocês possam se interagir comigo, tá bom? Uma boa noite, fiquem com Deus. Espero que tenham gostado da aula de hoje, que tenha sido de uma forma esclarecida para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Fiquem com Deus e um abraço.